Bom dia, queridos amigos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa, nossa casa, Casa de Bezerra de Menezes. Que nos sintamos aqui acolhidos, como sempre. Possamos nós estarmos sozinhos nesse ambiente ou nessa casa. Mas jamais duvidemos da companhia do nosso amigo, irmão Jesus. E assim, amado Jesus, abrindo esses trabalhos de difusão doutrinária, pedimos muito o teu apoio, a tua intuição, para que possamos compreender e levar uma palavra de amor fraterna para todos aqueles encarnados e desencarnados que aqui estão. Que ao sairmos daqui, hoje, depois dos trabalhos, nos sintamos fortalecidos, energizados, compreendendo um pouco melhor a nossa vida, as nossas dificuldades, aceitando-as, porque a tua luz, a luz do teu Evangelho, a luz da compreensão, caiu sobre nós. Que assim seja. O título de hoje, eu já coloquei, Fé, a Mãe da Esperança. Meu nome, Maria Aparecida, ou Cida, como algumas pessoas me conhecem. A literatura, claro, Kardec, né? Não tenhamos dúvida. Gênese, de Kardec. Esse livro muito bom também, mas eu não estou fazendo propaganda, porque a Gênese seria também, né? Simplesmente Francisco, do De Luca. Leon Denis, Joana d'Arc, já deu para ver que eu vou comentar sobre esses dois, né? E esse aqui, Francisco de Assis, também, do Miramês. Quantas oportunidades nós viemos a essa casa. Sentamos aqui, talvez com mais pessoas ou menos, não importa. Mas agora, neste momento, nesta manhã, nós temos uma compreensão diferente. Por quê? Porque amadurecemos. Basta ver, quando nós pegamos um livro e lemos, colocamos ele na prateleira e, mais adiante, a gente busca esse livro. E aí, lendo, vemos coisas, mas isso aqui estava aqui. Aí a gente volta. Não, esse livro era o meu livro, está aqui escrito, eu sublinhei. Só que determinadas coisas não tinham me chamado tanto atenção. Aí vocês vão dizer, mas como que pode isso, né? A nossa maturidade. A nossa compreensão, depois daquilo que lemos, e lemos várias vezes outras coisas, e nos dá essa capacidade de compreender. Então, felizes por estarmos aqui, por retomarmos, por podermos compartilhar dessa energia que aqui é distribuída, que nós não percebemos porque a nossa visão ela é muito limitada. Basta ver que, no momento que nós dormimos, nós sonhamos, todo mundo já aconteceu esse fato que eu vou grifar. A gente percebe pessoas que vêm vindo atrás, que vêm vindo ao lado, e nós não estávamos olhando. A gente relata isso. Não, eu vi que alguém vinha, mas tu viraste o rosto? Não, não virei, mas eu sabia que vinha. Então, o assunto nosso é fé.
E nada melhor de nós buscarmos duas pessoas que estiveram no nosso planeta em momentos próximos. São Francisco de Assis e Joana d'Arc. Joana d'Arc, na França. Diz Leon Denis, e é bom saber-se, que se Kardec não tivesse trazido o Pentateuco, dizem que seria Leon Denis que nos traria o Pentateuco, porque o Espírito da Verdade disse a Kardec: se tu não conseguires, se por alguma razão tu não conseguires trazer, o Consolador virá por outras mãos. Então, presume-se que seja este homem maravilhoso também, que tem livros espetaculares de um conhecimento, e era da mesma época de Kardec. Então, esse espírito, Joana d'Arc, desde 13, 14 anos, ela ouvia vozes, via espíritos, que a impulsionavam a libertar a França, porque estavam na Guerra dos 100 Anos, que durou muito mais de 100 anos. Então, ela ouvia vozes que levavam a ela buscar a luta para a independência, para libertar a França do jugo inglês. Essa menina, vamos dizer assim, que codinome Virgem de Lorena, ela era analfabeta, não tinha instrução nenhuma, e procura fazer esse trabalho que os espíritos a intuíam. E Leon Denis comenta que ela conseguia cavalgar dias e dias, ou muitas horas, melhor dizendo, comendo somente um pedaço de pão. Todos os ferimentos que ela recebeu curavam-se em poucas horas, em pouco tempo, em poucos dias. Relata também Leon Denis, que ela tinha um conhecimento de estrategista, que a França avançava pela frente, e que eles não... Era admirável a capacidade que ela tinha de resolver os problemas, de atacar para vencer. Isso tudo o que nos faz compreender? Que ela estava preparada, que ela era um espírito que veio com essa finalidade, com esse objetivo. E, então, a fé dela era uma fé nela mesma, uma fé na França, uma fé naquelas pessoas que, quando ela foi presa e passava nas ruas dentro de uma gaiola, as pessoas a aplaudiam, e ela dizia: eu vim em nome de Deus e por Deus. Ela mesmo relata neste livro também, quer dizer, Leon Denis relata que ela foi presa numa cela, e dentro dessa cela colocaram-na numa gaiola, onde ela estava com pouca forma de se movimentar, seminua, com fome, e eles procuravam dar a ela comida estragada, queriam desvirginá-la, e isso era um ponto forte para ela conseguir combater, ter um respaldo, porque para eles era importante ela ser virgem. E ela conseguiu, ela mesmo, diz o Leon Denis, que esse elemento de conseguir ter essa força, essa perseverança, essa fé, essa energia que a impulsionava, eram dos amigos espirituais que a ajudaram o tempo todo. Aí vocês vão dizer, mas era Joana d'Arc, né? Ela tinha um objetivo,
ela tinha que libertar a França. Bom, agora vamos ver para nós, né? A gente tem que sempre trazer, porque vocês vêm até aqui para que nós consigamos compreender a nossa vida, a nós mesmos. Fé, a mãe da esperança. Nenhum de nós, homens e mulheres que aqui estamos, deixamos de ter esperança. Nós temos esperança em dias melhores e conseguirmos vencer. A mulher hemorrágica, vou buscar essa aí porque eu quero falar num ponto crucial para todos nós. A mulher hemorrágica, como se diz no tempo de Jesus, ela ficou menstruada durante 12 anos. E naquela época, não poderia ela tocar em ninguém e nem ser tocada. Então, vocês imaginemos nós, como ela era marginalizada, porque ela ficou 12 anos sem poder tocar em ninguém e ser tocada. Um dia, ela descobre que Jesus vai passar por ali. Mas tinha muitas pessoas, era uma multidão enorme. E ela não conseguiu chegar tão perto de Jesus assim. Ela simplesmente conseguiu tocar no manto de Jesus. Só isso. Não conseguiu se aproximar mais. E ele sentiu e disse: alguém me tocou. Ela cai de joelhos e pede perdão. Fui eu que toquei. No momento que ela tocou, isso é extremamente importante, vocês busquem na Gênesis, e eu vou dizer aonde. Na Gênesis, capítulo 15, item 11. Diz o seguinte: uma força atrativa dela para si, conseguiu que, imediatamente que ela tocou no manto de Jesus, o sangue parou. Jesus não sabia. Ele não impôs as mãos. Não tinha nenhum magnetismo. Mas a fé, a mãe da esperança, fez com que, imediatamente, o sangue parasse de escorrer. Gênesis, para dizer, tem fidedignidade, por isso que eu trouxe o livro, e nós estou mostrando para vocês aqui. Então, esse fluido, Jesus diz, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Que virtude era essa? Não era uma fé mística, era uma fé concreta. Ela atraiu aquele fluido que viabilizou que ela conseguisse ter estancado na mesma hora aquele sangue. Aí vocês poderiam perguntar assim, mas eu conheço pessoas que não conseguiram se ficar curadas com saúde. E o assunto é bem atual, porque nós vimos agora, com essa pandemia, pessoas que entraram no hospital com problemas sérios e se salvaram. Pessoas que entraram e estavam mais ou menos tranquilos e não se salvaram. E aí, exatamente o assunto é atualíssimo: fé. Essa mulher só tocou a roupa. Ele não sabia. Vou reprisar, não houve imposição de mãos da parte de Jesus. Não houve magnetismo. E ela se salvou. E ele diz,
A tua fé te curou. A tua fé. Aí, agora, nós vamos para o que Joana de Ângeles nos diz. Quando nós temos desequilíbrios emocionais, nós desequilibramos as nossas energias. E abrimos a porta para os vírus e as bactérias. Aí vamos ao médico e dizemos a ele, eu estou com o problema X, com determinadas características, assim, e ele nos dá o medicamento. E a situação passa. Passa um tempo e aparece um problema em outro lugar, em outra parte do organismo. Mas nós não entendemos, agora é outro lugar, é outra coisa. Como assim? O desequilíbrio energético causado pelo meu pensamento. Gente, nós somos um espírito que tem um corpo. Estou dizendo óbvio. Este corpo é comandado pelo espírito. Estou dizendo óbvio. Um corpo sem espírito chama-se cadáver. Então, quando o nosso espírito vai, se afasta, não é corpo mais, é cadáver. Então, nós temos que saber o seguinte, bom, o meu pensamento influencia no meu corpo? Óbvio. O meu pensamento influencia na minha energia, no meu sistema imunológico? Sim. Então, vocês veem, essa mulher, lá do tempo de Jesus, a fé que ela teve foi essa virtude que saiu de Jesus e que ele sentiu, e que ela conseguiu que a hemorragia parasse imediatamente. Voltando para nós agora, aquelas pessoas que têm determinados problemas e que não têm um pensamento positivo, que não acreditam na sua possibilidade de interferir. André Luiz diz isso. Nós interferimos nas nossas células. Conversando esses dias com uma médica, ela me disse que muitas pessoas com pensamento positivo conseguem uma cura. Com pensamento negativo, não conseguem a cura, ou demora muito. Então, quando eu me desequilibro energeticamente, o meu desequilíbrio permanece e o problema aparece em outro lugar. Então, eu estou com um problema de virose imunológica, vamos dizer assim, emocional. Então, eu abro as portas para ter um outro problema. Por isso, nós temos que ter fé. E a fé vem para junto de nós. Nós temos que acreditar, como São Francisco de Assis, que é um outro espírito maravilhoso que esteve conosco até agora. São Francisco de Assis, até agora, quer dizer, nos outros séculos. São Francisco de Assis foi João Evangelista também. E aí nós buscamos nesse livro de Miramês a informação, e é uma fidedignidade. São Francisco nasceu num lar com muita riqueza e resolveu seguir Deus. Jesus, ele era intuído por Jesus, e ele nos traz um exemplo de fé, de perseverança. Tinha conflitos, tinha dúvidas, sim, ele teve. E isso nos faz a gente conhecer a vida dele. Ele era um boêmio, vamos dizer assim, no começo.
diz os livros que falam sobre a vida dele, dizendo como ele era menino rico no começo. Ele tinha riqueza e usufruía, até que ele conseguiu ser tocado por essa ideia de ajudar aos outros, de ajudar aos pobres, de ajudar aqueles que têm lepra, de ajudar aqueles que estão famintos, de ajudar aqueles que estão nus. Daí vocês poderão dizer, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar as pessoas que estão nuas, que têm fome, que estão desamparados, que não têm uma vida, que não têm fé? A palavra, um sorriso, um abano para os invisíveis. Vocês conhecem muito bem os invisíveis, que nós passamos na rua e não os vemos. Atravessar, sair da calçada, quando vamos cruzando por uma pessoa que é um invisível, o faz compreender que nós não merecemos cruzar o mesmo espaço. Quando não olhamos para eles, quando não cumprimentamos eles, quando não lhes damos alguma coisa, nós os fazemos conscientizar-se de que realmente são invisíveis. Se aqui nós tivermos 30 pessoas, não importa o número, todos nós que aqui estamos, sabemos que um dia nós vamos embora e um dia nós vamos voltar. E não poderemos culpar a Deus. Prestem bem atenção. Não poderemos culpar a Deus pelas mazelas, pelas nossas dificuldades. Porque essas dificuldades, ou melhor dizendo, esta família que eu estou convivendo, aquele companheiro difícil, aquele chefe do meu trabalho, que é insuportável, aquela pessoa na minha casa que não tem paciência, aquele filho que está usando uma droga como o álcool, ele é necessário para a minha convivência. Não é culpa de Deus. Não é. Por alguma razão, em um passado que eu não estou conseguindo lembrar, eu o desprezei. Como? Não lhe dando atenção, e aí ele vem agora, a vida me cobrando para eu dar a ele aquilo que não dei no passado. Podemos fugir da justiça da terra, dos homens. Com um bom advogado nós conseguimos fugir, mas jamais a de Deus. Jamais. Por isso que São Francisco de Assis vem nos mostrar, exemplo que eu vou dar a vocês agora no final. São Francisco de Assis estava numa propriedade do pai, riquíssimo, e que estava muito decepcionado porque Francisco havia saído pela tangente, não usufruía do dinheiro e da nobreza que ele queria, aquela pessoa que ele gostaria de ter como um filho.
E Francisco vai nessa terra, chega lá e diz para o feitor assim: as pessoas que aí estão vão almoçar a que horas? Não, eles almoçam ali no trabalho mesmo, a gente leva uma comida, eles vão comendo ali, trabalhando e comendo. Ele disse, não, para o feitor, hoje todas as pessoas vão comer juntas no refeitório. Ele não gostou, mas ele era o patrão, filho do patrão, então foi feito. Quando Francisco estava vendo as pessoas comerem, cantando, brincando, dançando, ele, numa rede, ele observa que algumas pessoas que ele olhou, e o amigo espiritual, possivelmente Jesus, porque ele tinha muito contato com Jesus, São Francisco de Assis, ele viu que algumas pessoas, aqueles pobres, aqueles servos, aqueles maltrapilhos, aqueles que não tinham direito a nada, que trabalhavam diuturnamente, vejam, eles tinham uma feição de senhores, entenderam? Eles eram espíritos que antigamente, numa outra encarnação, foram senhores. Quer dizer, agora estavam passando aquela situação que eles mesmos deram aos outros. Observou que outros espíritos, isso Jesus, vamos dizer assim, mostrando a Francisco, outros espíritos eram rebeldes, revoltados, e tinham que passar aquela situação também para compreenderem como é difícil, como é ruim estar numa pressão e não ser valorizado, ser menosprezado. E outros ainda, São Francisco de Assis percebeu que não tinham capacidade de compreender nada, porque eram muito desconhecedores de tudo. O que nós queremos dizer com isso? Infelizmente, o tempo está chegando. Que nós todos temos uma maturidade. Uns que estão aqui hoje, encarnados e desencarnados, compreenderão. Outros poderão achar que essa difusão doutrinária minha não foi a contento. Tudo está na nossa maturidade. Vamos dar um tempo para nós. Assim como São Francisco, vamos entender que nós vamos fazer essa caminhada. Caminhada à evolução. Que tudo está no momento certo acontecendo para nós. Tenhamos fé, muita fé, porque a fé é a mãe da esperança. Muito obrigada, queridos amigos. Somos amigos de caminhada, todos nós caminhando com o amado Jesus, com Bezerra de Menezes, em direção à nossa luz, em direção à evolução. Obrigado a todos os encarnados e desencarnados que aqui estão, por me permitirem falar e por eu poder olhar para os seus semblantes e sentir a energia que vem dos seus olhos. Muito obrigada. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e ao Bezerra de Menezes, agradecendo esses momentos, que possamos voltar para os nossos lares, energizados e fortalecidos, porque a fé é a mãe da esperança. Que assim seja.